Atos normativos ou gerais, espécies de atos administrativos. São caracterizados pela generalidade e abstração. Isso significa que tais atos não atingem situações concretas específicas, mas se destinam a normatizar situações futuras. Também costuma-se dizer que são atos impessoais, justamente porque não se destinam a uma pessoa específica, mas a todos os destinatários que se enquadrarem nas condições definidas na norma. Os atos normativos são atos discricionários. São atos administrativos apenas em sentido formal, pois são editados pela administração pública, mas não são atos administrativos em sentido material, uma vez que não geram efeitos jurídicos concretos imediatos. Os principais exemplos de atos normativos são os decretos, os regulamentos, as resoluções, os regimentos, as deliberações e as instruções normativas. Atos normativos. Rede em rede. Regimentos. Decretos. Instrução normativa. Resoluções. Deliberações. Regimentos são atos administrativos normativos de efeitos internos, que tratam do funcionamento de órgãos colegiados ou de corporações legislativas. Como exemplo, podemos citar o Regimento Interno do Congresso Nacional ou o Regimento Interno do STF. Muito se discute sobre a relação entre os regimentos e as leis. Atualmente, porém, entende-se que não existe hierarquia entre tais instrumentos, mas apenas uma competência para cada um. O regimento possui a sua reserva constitucional, para dispor sobre o funcionamento das casas legislativas ou dos tribunais, ao passo que as leis tratam de situações externas. Por fim, observa-se que, assim como ocorre com os regulamentos, os regimentos possuem um documento de aprovação, que normalmente será uma resolução. Portanto, a resolução não se confundirá com o regimento, sendo aquela um meio de aprovação ou alteração deste. Decretos são atos privativos dos chefes do Poder Executivo, Presidente da República, governadores e prefeitos. Em geral, os decretos se destinam a dar fiel execução às leis. Por isso, constituem a expressão clássica do poder regulamentar, com o propósito de detalhar a aplicação de uma lei. Portanto, normalmente os decretos possuem a natureza geral e abstrata, motivo pelo qual são típicos atos normativos. Esses decretos são conhecidos como decretos executivos ou decretos regulamentares. Instrução normativa são atos administrativos normativos editados pelos ministros de Estado ou por órgãos superiores com o objetivo de disciplinar a execução de leis, decretos ou regulamentos. Por exemplo, o ministro da Controladoria Geral da União, CGU, pode editar uma instrução normativa para disciplinar a tramitação dos procedimentos administrativos disciplinares conduzidos pela própria CGU. Resoluções são atos administrativos normativos expedidos pelas altas autoridades do Executivo, exceto o chefe do Executivo, pois este edita decretos, pelos presidentes dos tribunais, por órgãos legislativos ou por colegiados administrativos, por exemplo, pelo Conselho Nacional de Trânsito ou pelas agências reguladoras, com o propósito de disciplinar matéria de competência específica desses órgãos ou autoridades. Deliberações são atos administrativos normativos ou decisórios adotados por órgãos colegiados. No caso de ser normativos, são atos gerais, porém, quando decisórios, serão atos individuais. Por exemplo, se uma comissão de licitação aprova as normas para a realização de suas sessões públicas para processar as licitações, teremos uma deliberação geral, será uma norma. Por outro lado, quando a mesma comissão de licitação indefere o pedido de habilitação em um processo de licitação, teremos uma deliberação individual, será um ato de efeitos concretos. As deliberações, genericamente falando, são inferiores aos regulamentos e regimentos. Por outro lado, a deliberação geral é superior à deliberação individual.